chegou a seguinte: Caio, como é que eu sei, como saber se eu estou ouvindo a voz de Deus? Você é apenas a minha voz interior falando comigo, Caio. Como é que eu consigo distinguir Porque isso, Deus não a voz do fala Espírito? nada, Deus não fala nada diferente de Jesus, entendeu? Uhum. Então, para eu saber que é a voz de Deus, eu tenho alguns critérios. Número um, e que facilita a sua vida uma barbaridade, é ler o Novo Testamento, ou se você, por alguma razão, preferir, no meu canal no YouTube, você tem lá o Novo Testamento de Carreirinha, Sim. que são vídeos que eu gravei, estão aí disponíveis no Uhum. YouTube. Você entra aí no YouTube, Novo Testamento de Carreirinha, e você deixa tocar. Deixe tocar, 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 que você vai aprender qual é o sentido da voz de Deus. Esse é o critério precípuo, é que Deus, Cristo Jesus, não dirá jamais a você coisa alguma que não tenha sido ensinado por ele, Jesus, no Evangelho. Então, ele não tem ordens adicionais, não tem novas revelações que sejam contrárias à palavra explicitada por ele no Evangelho. O Evangelho é o sentido primeiro e último dessa comunicação de Deus com os homens, na perspectiva de como nós devemos viver. Os princípios de Jesus são suficientes e são bastantes para que eu saiba qual é a voz de Deus para mim. Eu, quando tenho uma palavra que eu acho que é de Deus no meu coração, eu não pergunto, és tu que estás falando comigo? Eu confiro, eu confiro, qualquer que seja essa palavra no meu coração, com aquilo que Jesus disse, com aquilo que Jesus fez, com o modo como Jesus viveu e com aquilo que Jesus ensinou. Se é coerente com o que Jesus falou, ensinou, viveu e fez, é palavra de Deus para mim. É uma atualização existencial e pessoal da palavra de Deus para o meu coração. Agora, Deus não vai me mandar fazer o que Jesus não ensinou, não viveu, não praticou e não gestuou. Não será a palavra de Deus jamais. Como disse Paulo, mesmo que venha um anjo, mesmo que seja um anjo de luz, que me diga para fazer coisas que vão para além do Evangelho, ou que me chamem para aquém do Evangelho, para além é uma invenção, para quem é um retrocesso, para além do Evangelho são todas essas novidades, esses pacotões enganosos que a religião vem ensinando e apregoando, doutrinas inventadas ou novas profecias ou revelações contrárias ao ensino do Evangelho, acrescentando, como se Jesus não fosse a encarnação plena de Deus, como se ele não fosse o verbo absoluto de Deus, acrescentando supostamente a Jesus o que faltou. Aí eu não aceito. Em tais acréscimos, eles podem vir de Pedro, que não passam num crivo, podem vir de Judas, o irmão de Jesus, de Tiago, podem vir de Paulo. Se for alguma coisa que tenha a ver com judaísmo, com opinião pessoal, com circunstância cultural e civilizatória, para mim não é algo que eu acolho. Eu já tenho a cultura brasileira que eu tenho que filtrar pelo Evangelho. Imagina só se eu vou comprar pacotões judaicos ou de qualquer outra natureza. Eu fico só com o Evangelho. Qualquer coisa que vá além,
que diga que daqui para frente eu tenho que botar uma bandeira de Israel na minha casa, para que os anjos do Senhor, na volta de Jesus, reconheçam onde eu estou, não vai. Se me derem uma revelação nova sobre a volta de Jesus, não passa. Se me marcarem uma data para qualquer coisa, Jesus disse que aquele dia e hora ninguém sabe quando será, portanto, não entra. Qualquer coisa além, qualquer coisa que diga que eu devo me comportar daqui para frente de um dado ou certo modo, que Jesus não ensinou, é além, não quero. Para mim, não será absorvido. E nem a quem. O que me mande lá para trás, obedecer a Moisés, seguir mandamentos de qualquer que seja a natureza, na perspectiva de que eu faça uma seleção dos mandamentos que me convenham, sendo que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, tudo que me remete para a arqueologia da Escritura, tudo que me remete para o tribalismo da Escritura, tudo que me remete para o desenvolvimento da Escritura no processo civilizatório e que é atrasado em relação à emancipação absoluta que Jesus no Evangelho propôs, também não entra. O que é aquém, o que me chama para trás fica fora, o que se propõe para além também fica fora, porque o Evangelho basta. Porque Jesus é o alfa e o ômega, porque ele é suficiente. De modo que nas palavras, na encarnação, no ensino, na vivência de Jesus, eu tenho a plenitude da palavra de Deus pela qual eu avalio o que no meu coração suba como intuição divina e no meu coração suba como apenas palavra de um ser que vive preso às circunstâncias, às contingências, ao momento histórico, cultural. Se houvesse uma palavra de Deus hoje no meu coração dizendo: faze tudo o que meu servo Bolsonaro te ordenar. Está perdida essa palavra, já nasceu morta no meu coração. Porque o que eu vejo o cara fazer contraria o espírito. Além de contrariar a palavra, contraria o espírito. O modo de Jesus não é aquele modo. O modo do Evangelho. Se chegar e disser: segue o meu servo Trump, porque eu o enviei, eu não vou. Isso para mim é voz do diabo. Eu só sirvo a Jesus, que disse: toma a tua cruz e segue-me. E anda conforme o meu ensino. Não duvides, não titubeie, não haja no teu coração qualquer dúvida ou recalcitrância. É com ele que eu sigo, com mais ninguém. Eu não sou discípulo de Paulo, eu sou discípulo de Jesus. Paulo era discípulo de Cristo. Quando Paulo diz: me siga, me observe, ele diz isso a Timóteo e a muitos outros, porque não havia o ensino de Jesus para Timóteo ler. Não havia Evangelho, não havia Novo Testamento, não havia palavra apostólica escrita o suficiente e bastante para eles terem referências de como proceder, de como caminhar, mas eu tenho um privilégio infinitamente maior do que o de Epafrodito, de Epáfras, de Barnabé. Eu tenho, de Timóteo, de Tito. Eu sou um privilegiado. Eu tenho 4 evangelhos que me contam a história e os ensinos de Jesus, e tenho ensinos apostólicos em epístolas e cartas, que são tentativas apostólicas de educar as igrejas, as comunidades do primeiro século, enquanto não havia evangelho, enquanto não havia parâmetro. O evangelho que eles ensinavam era todo de memória, era oral, não era escrito. Eles tinham o Velho Testamento, mas o Velho Testamento
não é a palavra de Jesus. Tem palavra de Jesus no Velho Testamento, tem palavras conforme o ensino de Jesus, conforme o paradigma de Jesus, conforme o modelo de Jesus, ou conforme profecias que falavam acerca de Jesus. Mas o Velho Testamento, conquanto contenha princípios do Evangelho, ele não é o Evangelho, ele tem muita coisa nele que é anti-evangelho, que ficou obsoleto, que ficou para trás, é aquém. E, por outro lado, eu carrego no coração esse privilégio de poder, há tantos anos, ler os 4 evangelhos, absorver o Espírito de Jesus de tal modo que, frequentemente, o sentimento que eu tenho é de que eu fui um contemporâneo dele. De tanto que eu leio e releio e li cultura judaica do primeiro século, como era o mundo de Jesus dentro do território de Israel, fora do território de Israel, no ambiente romano, no ambiente greco-romano, eu me sinto quase que um contemporâneo, como se eu tivesse vivido também naquele tempo, de tanto que eu me interessei em absorver essas percepções e conhecimentos. Eu falo sem dúvida. Tudo que eu falo, baseado no que eu sei. E o que eu sei e que me dá essa garantia vem, sobretudo, desses 4 evangelhos, que naqueles dias não existiam, eles foram sendo escritos depois. Jesus, de acordo com Joaquim Jeremias, que é um mestre inglês já falecido e era um especialista em costumes do primeiro século, tem alguém, especialistas em costumes do primeiro século, ele sabia que Jesus falava aramaico, ele mesmo era um especialista em aramaico, ele se deu o trabalho de traduzir várias parábolas de Jesus do Novo Testamento grego para o aramaico que Jesus falava e verificou que em aramaico essas palavras e parábolas soavam com rima. Eram literatura de cordel, como eu falei outro dia, elas tinham sonoridade de rima, o que fazia com que as pessoas ouvissem e não esquecessem nunca mais. Ela virava uma espécie de escritura na memória, porque a poesia tem essa capacidade de fazer a memorização se tornar infinitamente mais fácil, é como música, que você aprendeu a letra, frequentemente não esquece nunca mais, até anos depois. Interessante Jesus ter falado em aramaico e frequentemente construído as suas parábolas com rima, porque isso facilitou a repetição e a precisão do ensino durante muito tempo, até que o primeiro evangelho foi escrito, o evangelho de Marcos, depois o de Mateus, depois o de Lucas, depois o de João. Enquanto isso, o primeiro texto que a gente tem no Novo Testamento que foi escrito foi a carta de Paulo, a primeira carta aos Tessalonicenses. Não havia nem o Evangelho de Marcos ainda. Então, tudo tinha que ser dito e falado de memória, para que as pessoas guardassem. Eu tenho esse privilégio de ter isso escrito, que me facilitou a memorização infinitamente mais. E eu estava dizendo, é por causa disso que Paulo recomendava, me olhe, me veja, me observe e me siga. Porque era a única referência que aquelas pessoas tinham de alguém totalmente comprometido com o desejo de encarnar o que ele tinha aprendido sobre o Evangelho de Jesus, era Paulo. Ali em Éfeso, em Corinto, em Tessalônica, na Galácia, a gente vê na carta aos Gálatas que às vezes nem Pedro servia para ser esse exemplo. Às vezes nem Barnabé, que entrava em estado de dissimulação, de engano, de diplomacia com os judeus contra
a radicalidade do Evangelho. Mas Paulo disse, eu, no que depender de mim, até onde eu compreendi, eu entendi, eu não vou abrir mão de nada. Vocês são a minha coroa e a minha glória, e o meu compromisso de ensinar pura e simplesmente o Evangelho de Jesus, tal qual eu o aprendi, me coloca numa situação única. Mas agora eu posso dizer para você, você tem um Novo Testamento. Leia, absorva, deixe-o tornar-se carne, memória. Eu li, por exemplo, hoje em dia eu tenho muito menos livros, mas eu já tive 8.000 livros, mais ou menos, eu dei para um monte de seminaristas. Quando eu era tutor de muitos seminaristas que chegavam na minha biblioteca, ai meu Deus, o senhor tem isso? E eu tinha às vezes 2, eu dava um para alguém, ou outras vezes eu já tinha absorvido aquilo ali, eu dava para alguém que ia ter dificuldade de achar. No curso dos anos, eu fui reduzindo. Depois eu dei a maior parte dos meus livros para a biblioteca da Fábrica de Esperança. Eu devo ter ficado, para mim, com uns 2 ou 3 mil livros, que depois, nessas viagens para lá e para cá, nos últimos 25 anos, eu acabei deixando alguns em alguns lugares, ou doando para pessoas que eu já nem me lembro mais. Hoje eu tenho aqui comigo não tantos. Acho que se somar o que eu tenho aqui com os que eu tenho ali dentro, hoje em dia deve dar uns 1.000 livros. E desses 1.000 eu devo ter lido, dos que estão aqui, pelo menos uns 800. E dos que eu deixei por aí, eu li milhares de outros. Teve um tempo, houve períodos da vida que eu lia 40, 50, 60 mil páginas por ano de textos novos, livros novos, especialmente no tempo que eu viajava horas e horas e horas de avião e ficava em aeroportos. Eu consumi muitas dezenas de livros e de textos. Graças a Deus a minha memória é boa. Eu tenho a referência de praticamente tudo que eu li guardado na minha mente, na minha memória. Mas tudo que eu tenho aqui, e como eu disse, a maior parte do que eu tenho aqui eu li, mas eu troco tudo que eu tenho aqui, desde sempre, pela absorção simples do que entrou em mim, em jejuns, em orações, pelas madrugadas, em leituras altas, na floresta. Quantas vezes eu me internava na floresta, nos sítios, na Amazônia ou em outros lugares, ou ficava sozinho em regiões remotas do mundo, às vezes no Marrocos, outras vezes em Israel, outras vezes em Portugal, sem ninguém, e com a escritura sendo lida, e eu repetia para mim mesmo, ela foi tomando conta de mim, me possuindo, me impregnando, se celularizando dentro de mim, porque eu sei que tudo aquilo que foi escrito é útil, mas é o que eu tenho em Jesus, mais do que eu tenho na Bíblia, é o que eu tenho nos evangelhos sobre Jesus, que me dão um filtro absoluto de compreensão, tanto quanto é aqui que eu tenho a chave absoluta para abrir todas as portas da sabedoria, do conhecimento e do entendimento. E eu não troco essa compreensão aqui dos evangelhos por todas as milhões de coisas que eu já li na vida, porque eu tenho sido salvo de muita loucura, tolice, idiotice e falsa ciência, falsa filosofia, falsa teologia, bem escritos, bem argumentados, mas que não partem da premissa de Jesus, portanto, não concluem com a lógica final de Jesus. Fui salvo de milhares de coisas, porque desde cedo o Evangelho se tornou para mim a chave que abre a porta das compreensões e também se transformou no filtro
a partir do qual eu deixo todas as desnecessidades fora. O que é aquém nem entra, o que é além não fica.